Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso Evangelho no Lar, sempre pedindo a proteção e amparo dos nossos amigos espirituais para que possamos assimilar os ensinamentos que Cristo nos deixou e, consequentemente, colocar-nos em prática. O capítulo que estamos estudando é o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, porque Jesus fala por parábolas, itens 6 e 7. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou muito oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação. Tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Devia ser assim porque era a regra de conduta, regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento, senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-las nas verdades mais abstratas. Por isso, ele disse: aqueles que já têm será dado ainda mais. Capítulo 18, número 15. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores. Foram esses pontos que deram lugar a interpretações tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros, entretanto não lança inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que para isso não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo, ostensivamente, não é porque hajam na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloquem a candeia sobre o alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e se propagar antes de apresentarem uma outra e aos acontecimentos ou de lhe preparar a aceitação. Nossa lição de hoje está muito clara e nosso irmão Adil ontem nos esclareceu sobre os termos que poderia nos dar dúvidas. Precisamos sempre ter em mente que nosso Mestre Jesus nos coloca bem claro que tudo tem seu tempo certo e que é preciso paciência e aprendizagem. Neste momento de tanta elevação espiritual, pedimos aos médicos e socorristas de nossa casa espírita que nos envolva com fluidos de paz, saúde e muita fé, para continuarmos nossa caminhada com otimismo e perseverança. Que os médicos coloquem em nossas águas o medicamento certo para cada um em suas dificuldades. Uma boa noite, irmãos, e que Jesus nos acompanhe sempre.